Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos! O tema da live de hoje é como lidar com a pressão de terceiros na hora de escolher a profissão futura. Olha, vocês vão ver que existe uma pressão muito grande, só que essa pressão ela não se limita à fase da escolha profissional. Então eu acho que é bacana para quem está em todas as fases, para participar, para assistir, para entender como lidar com pressão, porque vocês vão ver que a pressão que ela se torna, como ela, o resultado dela em nós, né? Ele pode ser desastroso. Então fique até o final, porque esse é um dilema que invariavelmente acontece na fase da escolha profissional, mas é como eu falei, ele não vai parar por aí. Durante toda a carreira existem momentos em que a pessoa tem que tomar uma decisão em relação a caminhos que ela tem que seguir, e isso a pessoa, além de ter uma autopressão, ela sofre pressão também de diversos elementos que vocês vão ver aqui. É algo assim que afeta jovens, adultos, e entender como lidar com tudo isso é muito importante. Eu sempre gosto de iniciar as lives fazendo perguntas para reflexão. Primeiro, a pergunta é: o que é pressão? O que você entende por pressão? É legal você começar a pensar sobre isso, porque eu gosto de alinhar os entendimentos. Você pode ter um entendimento a respeito de pressão e eu vou alinhar esse entendimento. Aí a gente fala a mesma linguagem. Então a primeira coisa é: o que é pressão? E principalmente, quais são os agentes causadores? Uma outra pergunta é em relação à consequência que a pressão provoca nas pessoas, nos jovens, adultos. Então, qual é a consequência que esses fatores que fazem pressão nos jovens, que consequência eles provocam? E depois, tem mais ainda, né? Quais são os aspectos que exercem maior pressão na fase da escolha profissional? Uma outra pergunta também é o seguinte: existe uma competência que, se ela for fortalecida, aí a pessoa consegue passar por esse período de pressão com maior facilidade, inclusive tirando proveito dele, gente. Olha só. Imagina só o que é uma situação desafiadora, estressante, a pessoa aprender a tirar vantagem disso. Então isso é muito importante. Ter essas estratégias é extremamente importante, porque você consegue virar o jogo. A última pergunta que eu faço é: como lidar com a pressão, de forma que você consiga fazer o que eu falei. Ou seja, de forma que você consiga tirar uma vantagem desse momento aí, que é um momento desafiador. Vamos começar pela definição da palavra pressão. O que é pressão? É o ato ou efeito de pressionar, de comprimir, de apertar. É uma força que ela pode ser exercida por diversos fatores, e todos eles na mesma direção. Então imagina o jovenzinho lá, né? Como eu gosto de caneta roxa, eu sempre uso caneta roxa. Então o jovenzinho lá tentando escolher a profissão para ele. Tá lá no segundo ano do ensino médio, já começa a apertar o cerco, e aí ele tá ali. E aí começam a vir influências, ele começa a sentir pressões de vários lados. Então é isso. É uma força que começa a ser exercida nessa pessoa, que ela vem de todas as direções. E a gente vai entender de quais direções são essas. No final das contas, o que é isso? É uma tensão. Quais são os agentes que são causadores dessa pressão? Primeiro, uma imaturidade para a escolha. E eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre se existe uma idade certa para escolher a profissão, e aí eu associo essa idade não a uma idade cronológica, mas a diversos aspectos que precisam estar presentes em termos de atitude, de pensamento,
para que a pessoa possa apresentar maturidade para a escolha. A falta de maturidade é um causador de pressão também, tá? Pressão dos familiares, pressão dos concorrentes. Por quê? Aqui eu já estou falando em termos de pessoas que vão escolher a mesma profissão, de pessoas que vão prestar um vestibular. Se não for vestibular, que seja um curso profissionalizante, que agora, com essa história do novo ensino médio, isso vai estar sendo muito falado. A pessoa começa a sofrer pressão dos concorrentes. Por quê? Porque não é só ela que está escolhendo aquela profissão, aquela graduação, aquele ensino técnico. Várias pessoas estarão concorrendo também às mesmas vagas. A concorrência também é um fator de pressão. E tudo isso vocês vão entender aonde vai dar. Uma outra coisa que a própria escola pode estar sendo um ponto de pressão para essa pessoa. Por quê? Todas as escolas querem que seus alunos performem bem no vestibular. Então o que começa a acontecer? O jovem também começa a se sentir pressionado pela escola. Por exemplo, eu vejo algumas escolas colocando o ranking das melhores notas na redação do Enem. Você acha que isso é um fator de pressão ou não é? É um fator de pressão. Por quê? Porque quando eu começo a ver que, nossa, meu colega fez, 980 pontos. Aff, Maria. E aí? E isso também começa a causar, disparar, o que a gente fala, começa a disparar alguns pensamentinhos nesse aluno que começa a ver aqueles rankings. Tipo também nas Olimpíadas de matemática, de física, enfim. Nossa, começa a ver todos aqueles resultados. Isso é fator de pressão também. De uma certa maneira, as escolas também pressionam. E os amigos? Também existe uma pressão, principalmente quando todos os seus amigos já escolheram, que eles falam, não, já tenho certeza do que eu vou fazer. E eu digo que certeza eles não têm mesmo, tá? Eles acham que têm certeza e vocês vão entender hoje aqui por quê. Os amigos também, eles podem ser fonte de pressão. Quando eles já escolheram e você ainda não escolheu, você começa a se sentir como se estivesse ficando para trás. Eu tenho vários relatos de jovens que fazem programa de orientação profissional comigo e que eles falam, ai meu Deus, todos os meus amigos já escolheram, Ângela, só eu que tô lá, lanterninha, tô na última posição da fila. Isso é um fator de estresse. É um fator de pressão. A pressão da sociedade, porque, gente, quando começa a dar lá que você tá no 2º ano do ensino médio, as pessoas começam a perguntar qual série que você está. 2º ano. Você já sabe o que você vai fazer de profissão. Eu tenho alunos, ex-alunos do Escolha Profissional Assertiva, que eles falavam para mim assim, nossa, eu até criei uma profissão imaginária, escolhi uma profissão e eu começava a falar, toda vez que eu ia em festa, que tinha assim os amigos dos meus pais, aí saiu o assunto, a pessoa falava, eu já queria me colocar embaixo da mesa, me esconder, mas aí eu resolvi o meu problema, eu falava de uma profissão e eles paravam de me perguntar, até que ela entrou no programa Escolha Profissional Assertiva e encontrou a profissão ideal e está muito feliz da vida. Então existe uma pressão da sociedade que quer queira, quer não, vocês começam a sentir. As mídias também, televisão. Uma outra pressão, uma outra fonte de pressão são os cursinhos pré-vestibulares. Eles fazem muita pressão e vocês vão entender porque eu vou falar melhor sobre isso. O próprio exame de vestibular é uma situação de muita pressão. Outra pressão é para acertar na escolha, mas não é só acertar, é acertar, ser bem sucedido, tanto nos estudos quanto na profissão que vocês nem têm elementos ainda para saber se vocês vão ter certeza disso ou não. Uma outra pressão é para ter sucesso na carreira. Outra pressão, globalização, vocês vão entender por que também. Gente, vocês
Vocês viram quanta coisa que tem. A pressão, ela acaba provocando decisões que a pessoa tem que tomar, mas que ela não sabe se a decisão que ela está tomando é uma decisão certa, porque o impacto disso, o resultado disso, ela só vai ver no futuro. Então não tem como saber. Todos esses e muitos outros fatores funcionam como agentes causadores de pressão. Mas aí vamos aprofundar um pouco mais o tema. Vamos entender o que significa o ingresso na faculdade. Então o ingresso na faculdade, ele funciona como um ritual de passagem. O que é um ritual de passagem? É um marco de que uma fase da vida da gente terminou e uma outra fase está iniciando. O ingresso na faculdade significa o encerramento de uma fase de ensino médio e também o fim da adolescência. Na verdade, aí é um ingresso num outro patamar. É marcado pelo encerramento do ensino médio e enfrentamento do vestibular. E também expectativa de ingresso no ensino superior, porque quando a pessoa sai do ensino médio, ela tem uma expectativa, uma possibilidade de ingresso, mas ela ainda não sabe se ela vai ingressar. Ela vai ter que fazer o vestibular. Aí depois que ela fizer o vestibular, atender os critérios para passar no vestibular, aí sim, então ela conseguiu fazer esse ritual. Mas ele ainda não terminou. Por si só, essa situação de transição em que você terminou uma fase que você vinha no automático, né? Passou 1 ano, 2, tudo no automático. E depois é como se a continuidade disso acabou e você tem que acertar nessa nova continuidade. Isso tudo traz o quê? Uma grande pressão em cima do estudante, em cima do jovem. E quando eu falo estudante, isso pode acontecer em qualquer idade. Por exemplo, nos meus programas também de orientação profissional, tem muito jovem que já fez todo esse ritual, saiu do ensino médio, foi para a universidade, mas chegou lá e a profissão não era aquela profissão. A pessoa não se vê naquela profissão. E aí? E aí ela tem que voltar. Então ela volta para aquela fase. A fase onde ela não sabe exatamente para onde ela vai. Esses que já cursaram, quando voltam, eles têm mais medo ainda de errar. Porque já erraram uma vez. Então eles ficam com medo. Mas ok, essa situação toda ela vem acompanhada pelo medo. Medo do fracasso, medo das consequências de uma escolha mal sucedida. E aí, a prova de vestibular, ela é vista como angustiante, porque é mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente sabe tudo, tem tudo na cabeça. E aí acontece uma coisa que a gente não manda muito bem, ou, né, que é o que acontece, acabou de acontecer com um cliente meu. Essa fase, das provas de vestibular, elas são angustiantes. Por quê? Porque nem sempre ela favorece que as pessoas capacitadas consigam demonstrar ali em um dia, ou que seja mais de um dia, mas naquele período, que a pessoa consiga demonstrar a capacidade dela ali na hora. Que ela consiga expressar todo o conhecimento dela, o estudo que ela fez durante o ano, a dedicação que ela teve num dia só. É como eu disse, eu tenho um cliente, um jovem, que ele se preparou, ele é muito inteligente e ele se preparou. Passou na primeira fase de um dos vestibulares mais concorridos aqui de São Paulo e não passou na segunda fase. E aí, pergunte por quê? Será que realmente, por que razão que ele não passou? Será que foi falta de inteligência? Claro que não, ele é muito inteligente. Será que a prova realmente estava medindo ou deu a chance dele expressar o conhecimento que ele tem? Não sabemos. Então esse é mais um outro fator que causa pressão. Passar no vestibular vai muito além de ingressar na faculdade. Quando o jovem ele está prestando o vestibular, que
assim, a propaganda, né? Tudo gira em torno de passar no vestibular. Mas isso é o que está aparente. O que está por trás dessa questão de passar no vestibular é assegurar o futuro pessoal e profissional. É esse jovem conseguir assegurar para ele e para a família, muitas vezes, um futuro pessoal e profissional melhor. Os maiores salários que o mercado oferece são para graduados, para pós-graduados, para pessoas que têm mestrado. Quando você, para fazer mestrado você tem que ter feito graduação, pós-graduação, então é uma carreira mesmo, é um encarreiramento. Para você poder fazer uma pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, você tem que ter uma graduação. E o mercado ainda, ele premia, ele favorece as pessoas que se qualificam mais. E o que é se qualificar? É você fazer uma graduação, sim. É você fazer uma pós-graduação, sim. Eu tenho clientes que fizeram, por exemplo, fizeram lá o ensino médio, depois eles fizeram um curso de graduação, que é um curso de graduação de curta duração. Então é um tecnólogo. Já estão me procurando para fazer uma graduação. Por quê? Porque já viu que no mercado, quem tem graduação consegue melhores oportunidades. E é assim que funciona. Ingresso na graduação significa poder ingressar no mundo do trabalho em profissões que tragam melhores condições financeiras para a pessoa, melhor condição para a família, tanto para a família atual quanto para a família futura, e também uma maior satisfação. Por quê? Quando eu falo aqui que é possível encontrar uma profissão ideal, a profissão ideal é aquela que você vai amar exercer e que por consequência disso você vai ganhar muito dinheiro. Veja só, ingressar numa graduação te dá maiores chances de ter um padrão de vida melhor. Mas também será que é ingressar em qualquer graduação? Não, é ingressar na graduação daquela profissão, né? Na graduação que vai levar você àquela profissão, que é a profissão que tem a ver com o seu potencial. Olha só, tudo isso é fator de pressão, gente. Eu não sei se vocês sabiam que tudo isso, que existe tudo isso, a pessoa sente, mas ela não consegue denominar. O vestibular, então, ele acaba sendo um funil. É um funil porque ele tem uma boca enorme, uma entrada enorme, mas poucas pessoas vão passar por aqui. E esse funil, na verdade, em alguns vestibulares, né, é um funil bem apertado. Tem alguns que já na primeira fase reprova 70% dos candidatos. E o que acaba acontecendo com isso? Isso acaba alimentando um sentimento, muitas vezes, de incapacidade, de menos-valia. E não é nada disso, gente. É como eu falei, às vezes, aquele momento do vestibular, naquele momento podem acontecer coisas que vão fazer com que a pessoa não consiga expressar todo o seu conhecimento ali naquele momento. Esse sentimento de menos-valia, ele acaba acontecendo. Fica até o final porque vocês vão entender como lidar com tudo isso, tá? Eu preciso contextualizar vocês, senão não adianta. Esse meu cliente, por exemplo, que não conseguiu, passou na primeira fase e não passou na segunda, ele ficou muito arrasado. Não só ele, a família também ficou. Existe uma preparação toda para fazer o vestibular, existe um investimento também. E tem estudos que comprovam que 92% dos vestibulando, eles acabam até enfrentando problemas cognitivos, que é o que? Aquele branco que dá na hora. Ou então, de tão saturado que a pessoa está, de tão saturada, né, que a pessoa está, de estudar, parece que ela não está conseguindo mais reter nada. Aí a pessoa, tem muitos casos de clientes que falam isso para mim. Nossa, eu estou estudando e parece que não está entrando nada na minha cabeça. Isso é estresse cognitivo, tá?
é o branco, é a perda de memória, é aquela coisa de sentir que a cabeça tá cheia, tá lotada. E uma outra coisa também, que tem o estresse somático. O que significa isso? A pessoa também começa a apresentar problemas físicos. Então, tipo gastrite, diarreia, perda de sono, não conseguir dormir, principalmente nos períodos que antecedem a prova. Além dessa pressão para o sucesso no exame, ainda tem a influência dos familiares, da concorrência, enfim. É muita coisa, né, gente? É uma fase bem estressante mesmo. E tem aí um outro sentimento, que é o sentimento de angústia, né? Em relação ao futuro, em relação a tomar uma decisão no presente que você só vai ver o resultado no futuro. Para quem não se prepara, para quem não tem uma estratégia, que existe uma estratégia para isso, acaba acontecendo o quê? Isso, o momento, né, todo esse momento da escolha acaba virando uma aposta ou um chute, dependendo da quantidade de informação que esse jovem tem. E que informações são essas? As que eu sempre falo nas minhas lives: informações internas e informações externas. Então, dependendo das informações internas que o jovem tiver e das informações externas, isso vai ficar mais estressante ou menos estressante. E uma outra coisa também, gente, que o estresse duradouro, ele é muito prejudicial, ele leva a pessoa a um esgotamento, uma baixa produtividade acadêmica e profissional também, porque esgotam-se as forças. E os cursos pré-vestibulares, eles também acabam colaborando para aumentar essa pressão, porque eles estimulam disputa por vaga. Porque quanto mais as pessoas disputarem, mais elas vão querer estudar e melhor será o desempenho deles, melhor será o desempenho daquele cursinho. E isso é ponto para eles. Tem mais um fator que aumenta a pressão, que é o tempo. O tempo, ele é visto muitas vezes como inimigo, porque o aluno, ele dispõe, vamos supor, ele dispõe de apenas 1 ano para se preparar. É lógico que o 3º ano do ensino médio é a conclusão da preparação para o vestibular. Mas não é assim que acontece na realidade. Nós sabemos que as pessoas começam a pensar que elas precisam fazer alguma coisa lá quando está no último ano. E aí, se ela tiver um bom poder aquisitivo, se a família tiver dinheiro, então a família pode subsidiar um cursinho para esse aluno no 3º ano do ensino médio. Se não, vai ter que ser depois que ele finalizar. Mas a preparação, essa preparação para o vestibular, ou mesmo indo sem preparação, é no último ano do ensino médio. A pessoa tem 1 ano. Daí ela vai lá, ela estuda por 1 ano para num dia definir se ela está apta ou não para entrar. E nesse 1 ano e nesse momento, né, de fazer a prova, pode acontecer muita coisa. E se a pessoa falhar, se ela não passar, após 1 ano inteiro de estudos, ela vai ter que voltar lá para a estaca zero. Ela vai ter que voltar para a rotina de estudo, no cursinho ou sozinha. Apesar de que existem vários cursinhos gratuitos também, mas enfim, ela vai ter que voltar e ela vai ter que estudar. Os alunos que têm uma menor bagagem de conhecimento, porque estudaram em escolas tidas como escolas que têm um ensino mais fraco, eles podem também desenvolver um nível de ansiedade muito grande nessas situações de prova. O que vai acontecer é que, se eles não souberem administrar a ansiedade e também o tempo de estudos, pode acontecer também aí de ter mais estresse, né? Mais pressão. A habilidade, aqui eu já começo a responder a pergunta inicial, né? Como lidar com a pressão, que na verdade essa pressão ela se transforma para o jovem, a consequência é o estresse. Como lidar com isso? Como lidar com o estresse, com a ansiedade? Por quê? Porque lidar com isso pode significar o sucesso, não só no vestibular, tá? Na vida, mas pode significar o sucesso no vestibular e uma maior habilidade acadêmica. Se um aluno
ele sabe muito sobre uma matéria, né? Ou se ele sabe muito, ele estudou muito, mas na hora de fazer a prova, ele não tem estratégias para lidar com o estresse que aquela situação está provocando para ele, provavelmente ele vai ter dificuldade de demonstrar esse conhecimento nas provas. Por exemplo, eu tenho clientes que têm transtorno de ansiedade e já aconteceu de irem realizar, se prepararam para realizar a prova. Chega na hora, não passa. Por quê? Porque ainda não conseguiram absorver as estratégias para lidar com a situação de ansiedade. Eu tenho um caso que fez a prova primeiro sem usar estratégia nenhuma, aí veio, fizemos um trabalho e aí ele usou as estratégias apresentadas nas sessões e ele conseguiu tirar a certificação. No caso era uma certificação. Tem que ter estratégia para tudo. Eu realizei uma pesquisa com os participantes da jornada Salve Seu Futuro, agora que eu fiz em janeiro. E eu também sempre faço isso com os meus clientes. É uma pesquisa que eu avalio o grau, o nível de certeza deles em relação à escolha profissional futura. E o resultado, gente, é assim. Já fiz essa pesquisa em vários momentos, tá? Menos de 2% demonstra certeza em relação à escolha. Porque, na verdade, essa certeza ela está relacionada à maturidade. Maturidade para escolher a profissão. E a maturidade tem um conjunto de comportamentos que a pessoa tem que demonstrar. E o que acaba acontecendo é que eles não demonstram esses comportamentos. Portanto, com isso a gente consegue medir o nível de maturidade para escolha profissional. A própria imaturidade em relação ao momento que a pessoa está vivendo. Por exemplo, não entender que existe tudo que eu falei aqui para vocês hoje, que está por trás da questão da escolha profissional e de fatores estressantes e de pressão que o jovem sofre. O fato de vocês saberem de tudo isso é um alerta, então vocês já começam a ficar ligados. Quando vocês perceberem, por exemplo, que, nossa, eu estou estudando, lendo, mas não consigo reter nada. Estresse cognitivo. Nossa, só de pensar que eu tenho que fazer tal coisa já me dá uma dor no estômago. A pessoa está ali, ó, é estresse físico, ela está somatizando. O próprio fato de vocês terem conhecimento, terem contato, ouvirem tudo isso, já ajuda bastante. Um outro fator, que também é um fator de estresse, é o contexto atual. O contexto atual exige que o jovem esteja hiperconectado, que eles sejam empreendedores, que eles deem conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Esses fatores, eles são desencadeantes de estresse, que é mais estresse do que o cenário atual que nós estamos vivendo, o momento de pandemia, quer dizer, a fase da pandemia. Eu estava conversando outro dia com uma coordenadora pedagógica de um colégio, e ela disse que agora os alunos estão voltando. Então, por exemplo, alunos que estão ingressando no primeiro ano do ensino médio, pós-período de pandemia. Parece que essas séries que foram cursadas no período da pandemia, é como se elas não tivessem existido, porque a gente sabe muito bem como foi o ensino à distância, como ele aconteceu, a falta de estrutura, a falta de infraestrutura, tudo isso também colabora. Na verdade, todo esse cenário social, ele também acaba impactando para aumentar a pressão. E eu vou dizer uma coisa, ninguém dispensou os alunos, por exemplo, no período da pandemia, quando as matérias foram sendo colocadas para os alunos, e eu sei disso porque eu atendo muitos no ensino, à medida em que tudo foi sendo colocado, eles tiveram que dar conta do jeito deles. Mas será que eles estavam preparados, foram preparados para absorver um ensino à distância na forma que ele foi possibilitado? Posso falar sinceramente? Não foram preparados. Eu sei porque eu atendo jovens diariamente e eu presenciei, eu sei como foi esse ensino
à distância, ensino online. Eu sei como foi. E eu fiz pesquisa junto dos grupos que eu tenho de jovens e eles falaram como eles estavam se sentindo, como estava sendo, como as matérias estavam sendo colocadas. Tudo isso colabora para aumentar o quê? Para aumentar a pressão. Porque o que vai ser exigido no vestibular vai considerar esse período, vai considerar a forma como o ensino foi colocado no período da pandemia? Será? Não sei. Tudo isso acaba fazendo com que o jovem fique de que maneira? Desesperado mesmo. É normal. Vai ficar desesperado, claro. Por quê? Porque vai ter que dar conta de um recado que não houve uma preparação. Se não houve uma preparação, faz como? Vai ter que tirar da cartola, né? Vai ter que fazer uma mágica lá na hora. Onde está a raiz desse problema? Onde está a raiz do problema que faz com que o jovem fique vulnerável à pressão de terceiros? Bom, primeiro que está em tudo isso que eu falei até agora, mas onde está? Ou seja, como é que o jovem pode se empoderar? Na verdade, a raiz do problema, ela está aonde? Na falta de informação. Eu sempre digo aqui, eu acho que vocês já devem ter me ouvido falar, que quem tem informação tem poder. A informação, ela dá poder para as pessoas. Então a raiz do problema está aí, informação. Mas que tipo de informação? Autoconhecimento, gente, porque tudo que eu falei, por exemplo, você conseguir se conhecer, ter uma inteligência intrapessoal, você conseguir entender em que momentos que você fica mais ansioso, que momentos você fica menos ansioso, como você rende melhor nos estudos, tudo isso, gente, tudo isso é subsídio para você montar estratégias para estudar. A raiz desse problema está na falta de informação interna e externa, que faz com que o jovem sofra a ação de todos esses elementos que eu acabei de falar e que se sintam pressionados na hora de escolher. A consequência de não ter uma estrutura sólida para lidar com a pressão, ela pode ser desastrosa mesmo. Bom, e um dos erros mais comuns que os jovens acabam cometendo para escapar da pressão é escolher qualquer coisa. Por quê? Para se livrar da ansiedade, para se livrar do problema. E tem alguns que acreditam firmemente, não, é isso aí que eu quero para minha vida. Mas nem chega a aprofundar muito, porque pela ansiedade mesmo, eu preciso resolver logo, decidir logo, mas em função disso. Agora, quando houver um entendimento para jovens e adultos de que é preciso escolher uma profissão com consciência, é preciso agir no sentido de se manter empregável, muitos desses agentes estressores, eles nem vão chegar perto da pessoa. O que pode ser feito então para evitar esses transtornos, para evitar, né, que essa fase passe sem grandes impactos? É procurar se conhecer mesmo, não tem jeito, gente. Olha, não faz sentido a pessoa conhecer outros países, conhecer outros lugares, se o lugar que ela habita diariamente é desconhecido para ela. Nós convivemos com a pessoa mais importante da nossa vida e nós não a conhecemos. Isso é um contrassenso. E que pessoa mais importante da nossa vida é essa? Nós mesmos, tá? Porque se você não existir, nada vai existir, certo? Nem a pessoa que você ama, nem seus filhos, nada vai existir se você não existir, se você não estiver bem. A pessoa mais importante para você tem que ser você. Não é ser egoísta, mas é compreender que existe uma pessoa dentro de você, uma pessoa que mora dentro de você, que você precisa conhecer. Você precisa ter informações sobre essa pessoa, porque senão você não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa, já viram aqueles... tem uma brincadeira que você veste uma fantasia junto com uma outra pessoa. Em metade de você, né, você usa um braço e perna do lado de cá, e a outra pessoa, braço e perna do lado de lá. Se essas pessoas não combinarem, gente, para onde a gente vai? A gente vai para lá ou vai para cá? E cada um quiser ir, vai rasgar a fantasia. Não vai acontecer isso? Vai ter uma cisão.
Da mesma maneira é a gente tem que combinar o jogo com a pessoa que está dentro da gente. E que pessoa, que jogo é esse? Vamos nos conhecer. Então o autoconhecimento, ele é importantíssimo para que a gente não sofra pressão do ambiente. A gente tem que se conhecer. E ainda, além do conhecimento, do autoconhecimento, a gente tem que ter uma autoaceitação também. Não adianta só se conhecer e não ter uma autoaceitação. Então a gente tem que conhecer nossos direcionadores internos, a gente tem que buscar conhecer o máximo das informações que são verdadeiramente relevantes a respeito de nós mesmos. Temos que conhecer nossos pontos fortes, nossas oportunidades de melhoria, porque é isso que vai fazer com que a gente comece a ganhar certeza. Olha, hoje eu estava conversando com um cliente que faz consultoria de carreira comigo, e ele estava me relatando o seguinte: ele está com um determinado trabalho e ele precisava convidar pessoas. É como se ele tivesse que convencer pessoas a entrar nesse trabalho. E ele então me disse como ele fez. E rapidamente eu vi que, primeiro, ele não tem informação suficiente para esclarecer para as pessoas, para que essas pessoas se convençam. Quem ele vai conseguir trazer para essa oportunidade? Ninguém. Percebe? Então, quando você tem informação, é aquilo que eu falei, quem tem informação tem poder. Se você tem informação a respeito de você, olha, nada vai abalar a sua clareza. Principalmente quando você decidiu seguir um caminho profissional baseado em critérios claros e objetivos. Quando você tomou uma decisão que você entendeu o porquê que você está tomando essa decisão, você entendeu quais são os critérios que você está decidindo considerar, e esses critérios são seus motivadores internos, o seu potencial, gente, não tem o que tire, não vai ter o que abale a sua decisão. É assim que você começa a enfrentar, a ter condições de enfrentar as pressões que vão surgir ao seu redor, tá? Hoje eu coloquei, tem um card lá no meu feed, é um carrossel, eu convido vocês a darem uma olhada lá. Como essa live vai ficar gravada, é um card que foi colocado hoje, dia 24/2/2022. Ali tem a história do Luca, é verdade, aquela história é verdadeira. Dê uma olhada lá, porque lá eu conto a história do Luca. O Luca é um ex-cliente que, na verdade, eu começo a preservar um pouco a identidade dos meus clientes. Então, é um ex-cliente que, quando me procurou, estava com um dilema. Qual o dilema? Os pais já tinham uma profissão em mente para o Luca. Luca não se via naquela profissão, mas também não conseguia argumentar, não conseguia falar para os pais por que ele só não se via fazendo aquilo, mas ele não tinha elementos para falar para o pai e para a mãe. E eles já tinham tudo organizado, os pais já tinham tudo organizado. Veja, não é por mal, muito pelo contrário, os pais estavam preocupados com o futuro de Luca. Mas veja, quem vai trilhar o caminho profissional é Luca, certo? Não são os pais. Então, os pais precisam da condição para que Luca descubra a sua profissão ideal, para que ele possa seguir, porque os nossos filhos, eu também tenho 2 filhos, os nossos filhos, eles vão ficar além de nós. O que significa? Nós vamos morrer e os filhos vão ficar. Quer dizer, essa é a lei natural da vida. Enfim, então o que nós temos que fazer? Dar condição para que os filhos consigam caminhar com as próprias pernas. E caminhar com as próprias pernas significa dar condição para que eles tomem uma decisão profissional de acordo com o potencial deles e não de acordo com o que os pais entendem que é o melhor. A intenção é maravilhosa, mas não é isso que vai fazer com que eles andem com as próprias pernas. O que aconteceu com Luca? Luca me encontrou nas redes sociais. Eu costumo conversar primeiro com o cliente, então eu faço uma sessão online sem custo para conhecer a demanda, para entender
as aflições desse cliente, para entender, para identificar quais são as ferramentas que eu vou utilizar. E aí conversei com o Luca, falei, olha, eu posso conversar com seus pais e explicar como funciona o trabalho. E ok, ele conversou com os pais toparam, vieram falar comigo, decidiram subsidiar o programa para ele. Só que ali eu também já falei para os pais, olha, vai ser a profissão que Luca escolher e não a profissão que vocês têm em mente, pode não coincidir. Aí ok, fizemos o trabalho, Luca descobriu a profissão ideal para ele, e é isso que acontece, ele descobriu a profissão ideal para ele. Não era a profissão, não foi a profissão que os pais escolheram para ele. Foi uma outra profissão. E aí o que aconteceu? Os pais não aceitaram. Chamei os pais, conversei com os pais e provei por A mais B, com objetividade. Por quê? Porque o programa que eu realizo, eu tenho técnicas que mostram com clareza qual é a profissão ideal. Eles entenderam. E também converso para sensibilizar os pais, eu também sensibilizei esses pais, e no final das contas, eles entenderam que quem vai trilhar o caminho é o Luca, não são eles. Pronto, Luca passou na faculdade de medicina, está feliz da vida. Então é isso, gente, entender o seu potencial, os seus motivadores, o que de fato importa para você, qual é o seu projeto profissional, o que você pensa para você. É isso que vai fazer você ganhar certeza. E é emocionante, isso é emocionante. É muito importante vocês entenderem que existem direcionadores internos em vocês, que vocês não precisam ficar batendo cabeça e nem ficar cedendo a pressões. Não precisa ceder a pressão, você pode ser independente, você pode decidir de acordo com o que realmente fala mais alto, a profissão que realmente vai fazer seus olhos brilhar, né? Que você vai ter vontade de acordar todos os dias para exercer essa profissão. Ficou claro nesse conteúdo que eu passei hoje para vocês, ficou claro o que é pressão, quais são os agentes causadores de pressão, a consequência da pressão nos jovens, né? E não é só nos jovens, mas enfim, os aspectos que exercem maior pressão, que eu falei até agora. Fica faltando falar o quê? As duas últimas perguntas que eu fiz no início da live, né? Fica faltando falar sobre a competência que deve ser fortalecida para lidar melhor com a pressão de terceiros na hora de escolher a profissão. E essa competência, gente, ela deve ser fortalecida não só para o jovem. É o que eu falei, durante a vida, durante a vida profissional e na vida pessoal também. Eu vou falar dessa competência, que é uma competência que todos nós precisamos desenvolver, tá bem? Com isso, você desenvolvendo essa competência, você vai lidar melhor com a pressão na sua vida de maneira geral e também não vai se abalar. Muito pelo contrário, você vai aprender a tirar proveito dessas situações, que é o que eu falei no início. Qual é essa competência? É a resiliência. E o que é resiliência? Resiliência está sendo muito falada, mas só falar não resolve. Tem que desenvolver, tem que gerar comportamentos, tem que gerar inputs e outputs. Então o que é isso? Essa competência, ela está relacionada a uma força de resistência. Ao mesmo tempo, é uma força de resistência e de recuperação, sem que isso afete a estrutura interna da pessoa. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso. A resiliência, ela é uma capacidade que o ser humano tem. Todas as pessoas têm. A única coisa é que, às vezes, você tem isso, mas nunca teve alguma situação em que você precisou demonstrar isso.
Ou talvez você ainda não compreendeu como fazer, não consegue acessar. Porque o que acaba acontecendo com as pessoas é que elas não sabem acessar o recurso. Esse recurso interno, ela não sabe acessar. Resiliência é a capacidade que os seres humanos têm de superar as adversidades da vida e, além disso, se saírem fortalecidos de uma situação problema. Então pensa aí, ó, fazer uma pergunta. Pensa aí quais pessoas que você conhece que já estiveram numa situação problema muito difícil, muito delicada, muito desafiadora, na qual elas sofreram muito. Porém, elas conseguiram transformar esse sofrimento em aprendizado, a ponto de fazer uma virada na vida delas. Eu vou dar um exemplo que vai funcionar melhor. Quantas pessoas que vocês já viram bater os pés no fundo do poço? Pá! Caiu lá no fundo do poço. Para muitas, elas vão cair lá no fundo do poço, elas vão ficar chorando lá embaixo, esperando que uma corda venha para que elas possam subir pela corda. Ou com baldinho, né? Senta no baldinho e sobe. Não, isso não é resiliência. A resiliência é a pessoa cair no fundo do poço e conseguir sair dele. Conseguir sair dele e depois ainda dar aula sobre isso. Ai, olha só. Então é a pessoa conseguir dar uma virada. A resiliência é a capacidade de aprender com as dificuldades, as adversidades. Mas o que a maioria faz quando tem uma dificuldade? Espana. A pessoa não consegue resolver. E olha, tudo bem, gente. Não tem demérito nisso. Tá? Mas a resiliência é a pessoa a aprender. Então, por exemplo, a pessoa pode não conseguir sair sozinha, mas ela pode ter ajuda de outras pessoas. Buscar ajuda também é uma forma inteligente de sair das situações difíceis. Tá? O que não dá para a pessoa ficar na zona de conforto, ficar ali só lamentando, isso não vai resolver o problema. A grande questão da resiliência é essa. Quem você conhece, quantas pessoas você conhece que são resilientes, que aprenderam com as adversidades da vida e ainda se saíram fortalecidos? Quantas pessoas? Nos meus programas de orientação profissional, de consultoria de carreira, nos programas de desenvolvimento individual, eu mapeio 11 pilares de resiliência. A resiliência, ela está apoiada em 11 pilares. E resiliência, ela não se resume numa única característica. Ela é formada por um conjunto de características, um conjunto de pilares. Esses 11 pilares, eles sustentam essa capacidade de recuperação do ser humano. E quando se faz um trabalho de autoconhecimento, um mapeamento desses pilares, a pessoa começa a tomar consciência de quais pilares ela tem fortalecido. E a ideia, gente, é a gente sempre potencializar aquilo que a gente tem de positivo. E aquilo que a gente precisa desenvolver, a gente criar estratégias para desenvolver. Mas uma outra dificuldade que é imposta pela nossa cultura mesmo, que isso também favorece com que as pessoas não tenham tanta resiliência, a exigência para que as pessoas sejam perfeitas. Quem é perfeito não tem ponto de melhoria. Quando a pessoa também não enxerga que ela tem pontos que ela precisa melhorar, aí também fica difícil. O autoconhecimento, ele é a chave para tudo, viu, gente? Porque é aquilo que eu já falei, quem tem informação tem poder. E quem tem informação sobre si mesmo, nossa senhora, tem um potencial de empoderamento enorme, porque você vai poder lidar com seus pontos fortes, então você vai apoiar suas maiores escolhas nos seus pontos fortes. E é isso que a gente faz quando vai orientar para a escolha profissional. A gente pega os pontos fortes, o potencial, e é aqui que a gente vai potencializar essa pessoa. E as oportunidades de melhoria, a gente traça estratégia para isso. E é isso que tem que ser feito, tá certo? Para lidar com a pressão de terceiros na hora de escolher uma profissão futura ou na vida,
é desenvolver essa capacidade, é uma das possibilidades, porque tem outras. Desenvolver a capacidade de resiliência, ampliar o autoconhecimento. Na questão profissional, autoconhecimento com foco profissional. Levantar o máximo de informações relativas às profissões que a pessoa tem em mente, informações estratégicas, é claro. E com isso a pessoa vai ganhando certeza de qual caminho profissional ela tem que seguir. Quando a pessoa faz isso, nada muda a opinião dela, porque ela já ganhou certeza em relação àquilo. Compreende? Assim a pessoa vai saber exatamente como lidar com a pressão. Na verdade, a pressão nem vai acontecer, nem vai chegar na pessoa. Porque ela vai conseguir escolher a graduação e a profissão futura com tranquilidade. Certo? Quero agradecer vocês. Eu disse que a live vai ficar salva, então vocês podem compartilhar o link, passar para os amigos, para as amigas. Por quê? Essa compreensão de nós mesmos é o que vai fazendo com que a gente consiga alcançar aquilo que a gente deseja. E o que eu falei aqui hoje sobre você conhecer a pessoa que vive dentro de você, gente, isso é a chave também para o teu sucesso. Porque aquilo não adianta você querer ir para um lado e a pessoa que habita dentro de você querer ir para outro lado. Tem que ter uma confluência. E essa confluência a gente consegue à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai permitindo se conhecer. Inclusive quando a gente se permite conhecer aquilo que a gente tem que não é muito bom, né? Ou que a gente não considera muito bom. As nossas fraquezas. É importante a gente conhecer. Por quê? Aí a gente consegue criar antídotos para que elas não aconteçam e a gente consegue ressignificá-las, a gente consegue mudar esse jogo.